1 João, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 6. O tema da mensagem dessa noite é Jesus, o advogado incomparável. Não temos advogado como ele, tá certo? Então, vamos trazer uma mensagem dentro desse viés aí e vai ser bênção, amém? 1 João, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Querido, a epístola de 1 João é uma epístola pequena, tá certo? 1 João são apenas 5 capítulos e 105 versículos. Essa epístola foi escrita por volta de 85 a 95 depois de Cristo. E um dos objetivos da escrita dessa epístola foi avisar, ou ensinar, ou mostrar aos crentes da Ásia Menor, para se precaverem, para tomarem cuidado com relação aos falsos mestres. Irmãos esses que possivelmente tenham saído da igreja de Éfeso e estavam ensinando um outro evangelho, estavam ensinando um evangelho totalmente contrário com aquele que havia sido ensinado pelos apóstolos. Esses falsos mestres propagavam que os 12 apóstolos de Jesus, mais o apóstolo Paulo, eram pessoas mentirosas que estavam deturpando o ensino de Cristo. E eles se declaravam, ou se denominavam, como discípulos de Jesus. E eles pregavam um dualismo que era uma coisa muito bizarra. Não, o espírito é muito bom e a matéria para nada aproveita. Tanto é que eles ensinavam que o pecado não era algo que deveria se preocupar. O pecado era algo que a igreja daquela época não deveria ter preocupação nenhuma, porque como o pecado fazia parte da matéria, era algo que Deus não estava nem aí, porque a preocupação deles era com o espírito. Então esses falsos mestres, esses falsos discípulos de Jesus, estavam pregando isso, trazendo esse ensinamento para as igrejas da Ásia Menor, e infelizmente estavam ganhando terreno. E o apóstolo João, ele é muito enfático quando ele rebate todos esses ensinamentos. Se você observar bem, o apóstolo João, que era filho de Zebedeu, ele tem uma preocupação muito grande, porque ele era tido como o apóstolo amoroso, aquele apóstolo amado, que Jesus Cristo tinha uma afeição toda especial por ele. Ele é tão taxativo que ele deixa bem claro para os cristãos que não eram para nem receber em casa esses falsos profetas. Porque, irmãos, se tem uma coisa que consegue destruir uma comunidade cristã, é o falso ensinamento da palavra de Deus. É por isso que eu e você, nós temos que ter essa preocupação diariamente, de entendermos que isso aqui, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual de fé, regra e prática. Eu e você, nós temos que ter em mente isso, que precisamos conhecer a palavra de Deus para podermos rebater qualquer pensamento contrário aos ensinamentos apostólicos. Então, o apóstolo João, ele tem todo esse cuidado com relação a essa igreja. E tanto é que ele chama aquela comunidade, aquelas igrejas da Ásia Menor, de meus filhinhos, meus filhos. No grego, essa palavra filhinhos quer dizer literalmente criancinhas, pessoas que ele olhava como um pai, e ele via aquelas pessoas como pessoas indefesas, e ele tinha todo um cuidado com elas. Então, é como se hoje o pastor da igreja local
percebesse que está entrando alguém na igreja, ensinando um pensamento contrário ao que ele tem ensinado, e ele tem essa preocupação de advertir a igreja com relação a esses falsos ensinamentos. E eles ensinavam, isso aqui é interessante, eu até grifei, eles ensinavam que o pecado não era importante, pois fazia parte da esfera da matéria humana. E isso aqui, irmãos, é algo muito prejudicial, porque se tem uma coisa que as epístolas paulinas têm horror, tem ódio, tem nojo, tem abuso, é contra a prática pecaminosa. E é uma das ênfases do apóstolo João, quando ele diz no versículo 1, filhinhos meus, não pequeis, está no imperativo. É como se ele estivesse lhe dando um ensinamento claro, olha, não pequem, não vivam a vida de pecado, tá certo? Então, ele tem essa preocupação. João escreve essa carta com alguns objetivos. Primeiro, expor o erro dos falsos mestres. Ele queria deixar bem claro que eles eram pessoas mentirosas. Segundo, João queria encorajar os crentes a permanecerem na verdade que eles tinham ouvido da parte de Deus através dos apóstolos. E o interessante é que o apóstolo João, ele coloca três testes para que as pessoas se autoexaminassem e ver se estavam de fato na verdade. O primeiro teste é o teste doutrinário. Tanto é que ele diz, quem não confessasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, esse era do diabo. Está escrito na primeira epístola. Quem não reconhecesse Jesus Cristo como Filho de Deus, era filho do diabo. Esse era um falso cristão, era um falso mestre. Porque o gnosticismo, esses irmãos estavam pregando que Jesus Cristo não era Filho de Deus. E que Jesus Cristo, ele não veio em carne. Aquele corpo de Jesus era apenas um corpo aparente, mas ele veio em espírito. Por isso que a matéria, para eles, nada valia. Então, o segundo teste é o teste moral. O primeiro é o teste doutrinário, tá certo? E o segundo teste é o teste moral. Quem vivesse no pecado, esse não era de Deus, mas um falso cristão ou um falso mestre. E o terceiro teste era o teste social ou o teste do amor. Quem não ama ou não se preocupa com o seu irmão, esse também não seria de Deus. Por quê? Porque esses falsos mestres estavam ensinando também que, olha, essa história de dizer que você tem que se preocupar com seus irmãos, analisar e ver o que o seu irmão precisa, não precisa disso não. Porque aquilo lá nada é verdade, é tudo aparente. Então, assim, eram ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus, querido. Então, a carta consiste na colocação desses três testes. Você analisa a epístola de João, e você vai ver que ela consiste na colocação desses três testes, repetidamente de maneira didática, e para ensinar os leitores sobre essa questão. Amém? Vamos aqui para o versículo 1. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso está no imperativo. O pecado, querido, ele nos induz e nos tenta enganar. O pecado, ele é tão destrutivo na vida de uma pessoa que você vai ver no capítulo 1, versículo 6, que o pecado, ele engana, isso em relação a você, engana você, faz você ser um enganador na vida das outras pessoas. O pecado, no capítulo 1, versículo 8, você vai ver que João ensina que o pecado ele faz com que você se auto-engane, tá certo? E no versículo 10 do capítulo 1, ele nos ensina que o pecado faz com que você tente enganar o próprio Deus. Olha só o que é que diz o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, do capítulo 1, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a pessoa que não admitia que o pecado era algo real, e a pessoa que vivia na prática do pecado, mas não confessava, a Bíblia diz aqui que ele era uma pessoa mentirosa. Então, querido, o imperativo é, não pequeis. João é muito taxativo e diz, filhinhos, não pequeis. Tá certo? Podemos ter três atitudes em relação ao pecado. Primeiro, esconder o pecado, tá certo?
O segundo, você tem a opção de confessar o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Já que João está batendo muito nessa tecla, sobre a questão do pecado, que você não deve viver uma vida de pecado, e quem vive na prática do pecado não é filho de Deus, a pessoa, dentro daquele teste que eu falei no começo, ela tinha essa opção: ou você leva uma vida de pecado e esconde esse pecado, e leva essa vida de pecado para frente, ou você para, analisa, vê a situação, reconhece que está em um estado de pecado, reconhece que somente ele pode fazer alguma coisa, e você confessa e deixa esse pecado. E o terceiro é triunfar sobre ele, porque quando você confessa e deixa, você triunfa sobre o pecado, tá certo? A gente vai falar mais disso aqui daqui a pouco. Toda esta carta está impregnada de horror, ódio, temor e repúdio ao pecado. João espera que os crentes sejam preservados do mau ensino dos hereges e que não caiam em pecado por conta dos seus ensinamentos errados. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo: eu estou escrevendo isso aqui para alertar vocês que não pequem. Os falsos mestres estão lá dizendo que essa questão do pecado é indiferente, que não existe essa história de dizer que você vai pecar e Deus vai lhe castigar e você vai para o inferno, não. Até porque Jesus Cristo nem filho de Deus era, e aquele corpo não era um corpo verdadeiro de matéria, mas era um corpo aparente, porque Jesus Cristo ali de fato era apenas um espírito. Então não tem essa história de dizer que pecado, aí João vem rebatendo todo esse ensinamento. Filhinho, é real. Quem vive uma vida de pecado está distante de Deus. Quem vive na prática do pecado não pode morar com Ele. Amém? A segunda coisa, Jesus, ele é o nosso advogado. João usa o termo paracletos, tá certo? Para descrever a Jesus. Olha só o que é que ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado que está junto ao Pai. João usa esse termo paracletos aqui, de advogado, para descrever a pessoa de Jesus. E essa palavra significa ajudador, advogado ou intercessor. No contexto aqui que nós estamos lendo, significa um advogado de defesa, aquele advogado que vai lhe defender. E aqui tem um detalhe: Jesus Cristo é o único advogado, não existe outros advogados. Ele é o único que vai poder lhe defender perante o Pai. William Barclay, ele diz que o termo paracletos, advogado, era usado em oposição ao termo acusador. Olha só como isso aqui é interessante. O seu maior acusador é Satanás. A pessoa que mais te afronta é Satanás. Satanás não está nem um pouco satisfeito em ver você na casa do Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. No dia que você entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe chamou, e o seu nome foi escrito no livro da vida, Satanás, que é o teu adversário, que é o teu acusador, diariamente quer dizer para você que você não é um homem de Deus, que você não é uma mulher de Deus, que você não vai perseverar, que você é um fracassado, e isso e aquilo outro. Só que, em contraste a isso, a esse acusador, nós temos um advogado junto ao Pai. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque nós não somos mais réus, mas filhos de Deus. Uma vez justificados, entramos na família de Deus. Se pecarmos, não precisaremos de uma nova justificação do juiz divino, mas do perdão do Pai. Ele é justo, ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Bota aqui na tela 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acompanhe o meu raciocínio aqui, irmãos, para vocês entenderem essa palavra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus,
Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Entenda uma coisa, o meu acusador, que é Satanás, quer mostrar para mim que eu não fui justificado pelo sangue de Cristo. Mas entenda uma coisa, quando Jesus Cristo me escolheu, e que eu fui agraciado pela sua salvação, o meu nome foi escrito no livro da vida. E o meu nome foi escrito no livro da vida com o sangue de Cristo. Então não tem ninguém que apague. O Senhor, Ele te salvou e ninguém consegue lhe tirar das mãos de Deus. E Satanás, ele sabe disso, irmãos. Que ele não consegue mais tirar você das mãos do Senhor. Você está guardado nele. E o inimigo, como o nosso acusador, ele tenta diariamente nos desmotivar. Só que o nosso advogado aqui, ele vai interceder por nós diante do Pai e vai dizer para o Pai, olha, esses aí que estão sendo acusados foram comprados, foram pagos. E o preço foi preço de sangue. E a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Deus, dentro da sua onisciência, saberia que o homem iria pecar, mas ele já tinha providenciado o cordeiro, que é Jesus Cristo, o Filho eterno. E o sangue de Jesus Cristo, querido, nos purificou de todo o pecado. Hoje eu e você somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, quando você comete um erro, você não perde a sua salvação, porque você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E você não está agora mais diante de um juiz para receber uma sentença ou não. Você está agora diante de um pai, e esse pai, como um pai amoroso, vai lhe perdoar. Você cometeu um erro, você tem que entender, esse erro que eu cometi não vai me jogar para o inferno porque eu errei, não. Mas eu agora vou reconhecer que eu errei, vou para o meu pai pedir perdão a ele, e o pai te perdoa, meu irmão. Nós temos que entender isso, porque tem muitas pessoas na igreja que acham que por terem cometido um erro, Jesus Cristo agora ficou com raiva dele e jogou ele para longe e não quer mais saber dele. Não, ele é seu pai. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Detalhe, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, ele tem valor eterno. Você não precisa mais ser justificado, porque Pedro vai dizer, ele morreu uma única vez. Agora já imaginou? Toda vez que eu errar, pastor, aí Jesus Cristo tem que morrer de novo para me perdoar? Não, o sacrifício foi uma única vez, meu irmão. Foi para sempre. Deus nos escolheu nele. Se você é um escolhido de Deus, está aqui essa noite, você foi justificado. Você foi salvo por Deus. E detalhe, o sangue de Jesus Cristo, querido, tem valor eterno. Sabe o que é que eu mais glorifico a Deus? É porque Satanás, ele tem raiva de nós. Tem raiva de nós. Porque, meu irmão, ele não quer ver famílias sendo restauradas nesse local. Ele não quer ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Ele quer ver o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, na sarjeta. E você, meu irmão, tem que diariamente glorificar a Deus, porque Deus te chamou e você está aqui neste local. Versículo de número 2, diz assim, esse versículo primeiro está claro para os irmãos, fomos, filhinhos, não pequeis, está no imperativo, é uma ordem, está certo? Deus, quando dá essa ordem, Ele sabe que você é um ser humano e está sujeito a falhar. Ele tem essa consciência. Só que a diferença é que o cristão salvo em Deus, ele não vive na prática do pecado. Se eu sou o templo, irmãos, acompanhe meu raciocínio aqui. Se eu sou o templo e morada do Espírito Santo, Ele habita em mim. Você acha que eu vou conseguir viver na prática do pecado e estando na casa de Deus como se nada tivesse acontecido? Não tem, é impossível. E ele já faz uma distinção aqui. Quem vive na prática do pecado não é filho de Deus, é sinal que nunca nasceu de novo. Porque o nascido em Cristo não vive na prática do pecado. Mas quando ele erra,
o Espírito Santo o incomoda e mostra para ele que aquela situação não está agradando a Deus. E a pessoa que tem o Espírito Santo, irmãos, ela se volta para Deus. Na última pregação que eu fiz aqui, eu dei um exemplo lá de Davi. Meu irmão, se você analisar a história de Davi, Davi cometeu erros absurdos. E por que Deus chega para Davi e diz, esse é um homem segundo o meu coração? É porque, irmãos, existe uma coisa que Deus aprecia muito. É quando você é sincero diante dele. É quando você não quer se aproximar diante de Deus com máscara. Não tem como enganar Deus, irmãos. Eu posso enganar o pastor Mateus, ele pode me enganar. Posso enganar o pastor Mano e vice-versa. Mas a Deus ninguém engana, meu irmão. Porque o Deus conhece a minha e a sua vida melhor do que nós mesmos. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem abominação, ele tem nojo do pecado. Ele tem nojo da prática pecaminosa. É algo que incomoda ele. É por isso que quando nós vemos, pastor Raimundinho, nas televisões, aquelas orgias em período de carnaval, o cristão, ele tem nojo dessas coisas. Porque ele sabe que aquilo ali são desejos carnais e nada disso agrada mais ao Senhor. Nos agrada mais porque estamos nele. Amém? Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Entenda aqui, o apóstolo João não está falando do universalismo aqui. Vai salvar o mundo todo, não. Não é essa a ideia do texto. Mas a palavra grega usada para propiciação é ilasmos, que significa conciliação, santificação. A ideia é parar a ira de Deus, é aplacar a ira de Deus. Quando falamos que Jesus Cristo é a nossa propiciação, é porque quando Ele nos perdoou, quando nós somos redimidos pelo sangue dEle, Deus, ao olhar para o homem, pecador, mas um pecador redimido, Ele não vê mais o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nossa vida. Quando falamos de propiciação, isso está muito ligado aos sacrifícios lá no Antigo Testamento, onde a pessoa que pecava, ela trazia um animal diante do sacerdote, trazia um cordeiro. Quando o sacerdote ia sacrificar aquele cordeiro, a pessoa que trouxe aquela oferta tinha que colocar a mão na cabeça do animal, de maneira simbólica, os seus pecados estavam sendo transferidos para aquele animal. Quando aquele animal era sacrificado e o seu sangue era derramado, os pecados daquela pessoa foram perdoados naquele dia. Só que isso era um ritual que tinha que acontecer constantemente, porque o homem estava sempre pecando. É por isso que o apóstolo Pedro vem falar que agora não. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por toda. Não tem mais essa de você pecou, trazer um cordeiro, o cordeiro ser sacrificado para você ter o seu perdoado. Não, nós já fomos justificados de uma vez por toda. Agora, eu não estou mais diante dele como meu juiz, esperando uma sentença, porque o meu advogado pode perder a causa ou ganhar a causa. Não, mas eu estou diante dele agora como um pai. E eu chego para ele como um pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno, como diz o filho pródigo, ser chamado de teu filho. Mas o pai, querido, ele vai estender as mãos e vai te perdoar. Só que isso, entenda, não é motivo ou uma brecha para vivermos na prática do pecado. Então pronto, quer dizer então que o sacrifício é de uma vez por toda, o Senhor está relativizando agora a prática do pecado, de jeito nenhum. Porque está muito claro, porque quem vive na prática do pecado é porque nunca nasceu de novo. Quem vive na prática do pecado não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem vive na prática pecaminosa nunca teve uma experiência salvífica com Cristo. E eu repito, o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive na prática do pecado. O pecado é um deslize, é um erro, é uma falha. Mas aquilo não tira a minha comunhão com Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido, versículo 3,
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entenda uma coisa, se eu agora tenho a consciência, e entendo, que João estava rebatendo um pensamento herético, um pensamento contrário, um ensino todo deturpado com relação à minha comunhão com Deus, à minha filiação diante de Deus, e a prática pecaminosa, se eu entendo que eu já fui alcançado pela graça de Deus, porque a palavra graça, irmãos, quer dizer favor imerecido. O homem não era merecedor de nada. Entenda, se nós fizéssemos uma autoanálise, eu não era merecedor de nada. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, soprou em suas narinas, a partir daquele momento o homem tornou-se um ser moral, social e espiritual. Como ser moral, aí vem o apóstolo Paulo, que ninguém vai ser indesculpável diante de Deus, porque o homem como ser moral, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Mas nós somos um ser social, temos a necessidade de nos relacionar, mas somos um ser espiritual também. É por isso que você vê várias tribos, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, adorando um Deus pagão, porque o ser humano tem essa necessidade dentro dele. E quando eu olho para os 2 primeiros versículos aqui do capítulo 2, eu entendo que eu sou um homem nascido de novo, você é uma mulher nascida de novo, e aqui ele vai fazer um paralelo, uma distinção. O homem de Deus, a mulher de Deus, é filho de Deus e não vive na prática pecaminosa. Mas aí a partir do versículo 3 até o 6, ele vai deixar bem claro que quem vive na prática do pecado não é filho de Deus. Quem vive na prática pecaminosa não tem um temor de Deus no seu coração. E ele deixa muito claro, olha, trazendo para aquela questão que eu falei lá no começo, né? Cadê? Pronto. Os 3 testes, né? O primeiro doutrinário, o teste moral e o teste social. Quando você lembra disso daqui, que para você fazer uma autoanálise, você tem que parar e pensar. É por isso que Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes da ceia. Você tem que parar e se autoanalisar. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Qual é o tipo de fruto que eu tenho produzido na obra do Senhor? O que é que eu tenho feito que realmente demonstre que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus? Lá em 2 Coríntios 5,20 diz que eu e você somos embaixadores de Cristo. E um embaixador é aquele que representa o seu reino na corte de outro. Será que de fato as minhas atitudes demonstram que eu sou esse embaixador? É isso que João está querendo chamar a sua atenção. Para um pouco e faz uma análise da sua vida. Porque aí afora, irmãos, o que temos de doutrina é de todo jeito. Aquela mesma realidade do primeiro século, nós temos hoje também no século 21. Se eu não parar, querido, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e essa pessoa falou uma coisa que é muito interessante. Quando você para analisar em uma igreja com 200 membros, e você vê o número de pessoas que de fato estão envolvidas, é no máximo ali 30%, e quando é muito bom. Por que é essa realidade? Não estou dizendo que os outros 70, irmãos, não são salvos e não vão para o céu, não, pelo amor de Deus. Mas o que João está querendo nos exortar aqui, é isso, que eu tenho que parar um pouco para analisar e fazer um paralelo. Será que eu sou carta viva, como diz o apóstolo? Será que o mundo olha para mim e consegue ler Jesus na minha vida? Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas ninguém tem certeza se de fato é. Se for pregar o evangelho, se possível, use palavras, né?
tenho minhas reservas com relação a essa frase, mas assim, o que ele quer passar ali é que você, através do seu testemunho, também tem que pregar. As pessoas têm que olhar para mim e para você e conseguir enxergar Jesus na nossa vida. Aí ele faz um paralelo, volta a repetir. Quando ele diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele também andou. Vocês estão entendendo a seriedade disso aqui? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que olhar para isso aqui, irmãos, e ter temor. E dizer, a minha vida tem que exalar o bom perfume de Cristo. A minha vida tem que ser parecida com a de Cristo. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, foi porque aqueles discípulos de Jesus se pareciam tanto com ele, que eles foram chamados de cristãos, são imitadores dele. Aí a pergunta para finalizar é, eu estou imitando ao Senhor Jesus? A minha vida é uma cópia de Cristo? Condiz com os ensinamentos dele? Então, irmãos, essa é uma reflexão que eu quero deixar para a igreja, porque quando se fala muito em missões, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, Deus ele conta com você, meu irmão. Deus ele quer usar você. Sabe, eu tenho certeza que nessa igreja aqui do Henrique Jorge, Igreja de Cristo Henrique Jorge, tem muitos homens e mulheres que têm muito a dar ainda na obra do Senhor, por essa obra. Deus ele quer te usar, meu irmão. Entenda, você é um escolhido de Deus. Você foi alcançado pela graça do Senhor. Você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E isso é motivo de você se alegrar. Ah, pastor, mas eu estou sendo tão perseguido. Satanás tem se levantado tanto contra mim. Se alegre por isso, meu irmão. Porque só se atira pedra em árvore que dá fruto. Se você tem sido perseguido, passado por provações, é porque você tem frutificado na obra do Senhor. Então, querido, essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Queria que você curvasse a sua cabeça. Logo mais teremos a ceia. Eu consegui, o tempo aí ficou bom, né? Que às vezes eu me empolgo, irmãos, aí vai 1 hora, 2, hoje eu tentei me controlar aqui, né? Vamos orar. Lá em Tiago 5,16, na parte B do versículo, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por quem? Por um. Se eu e você já fomos justificados por ele, a minha oração tem efeito. Deus ele responde. Às vezes a resposta não é a que eu queria, mas Deus responde, irmãos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu aqui diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja, Senhor, tem estado fiel a ti. Os teus servos que estão aqui essa noite, Deus, estão aqui porque reconhecem que o Senhor é o Deus da vida deles. Os teus servos que estão aqui essa noite reconhecem que sem ti eles não são nada, nós não somos nada, Pai. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou com mão forte. E se hoje nós estamos aqui, Deus, é porque fomos alcançados pela tua graça. O nosso nome foi escrito no livro da vida. E nós temos a certeza e a esperança, Deus, que um dia iremos morar com o Senhor nos céus. Nós temos a certeza, Deus, que um dia o Senhor irá buscar a sua igreja e nós iremos subir para nos encontrarmos com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Porque quantas pessoas estão lá no mundo, Deus, caminhando a passos largos, indo para o inferno. Nós estamos aqui, Deus, porque fomos alcançados pela tua graça, a tua misericórdia. Pai Santo, eu te peço, Senhor,
Quantas pessoas tem aqui essa noite que o Senhor quer usar de maneira poderosa. Incomoda, Senhor Deus, a essas pessoas para se entregarem mais, se doarem mais em prol da tua obra, em prol do teu reino. Deus, eu tenho certeza que os pastores dessa igreja, o seu maior desejo é ver uma igreja altamente ativa, uma igreja atuante, como os teus servos testemunharam aqui, Deus, acerca da escola bíblica de férias, onde homens e mulheres se doaram, onde homens e mulheres se empenharam para que algo acontecesse. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas lutas e pelas provações, porque isso mostra, Deus, que estamos no caminho certo, porque o Senhor prova aquele a quem o Senhor ama, e se nós somos alvos do teu amor, nós temos a certeza que vamos passar por provações, mas glória a Deus, porque o Senhor estará com nós, com todos nós, em todas essas provações, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém.